Técnico Filipe Luís chuta o balde em coletiva, assume responsabilidade por derrota e faz cobrança geral ao elenco. Torcida perde a paciência com alguns jogadores. Zagueiro Léo Ortiz vê campeonato brasileiro distante e pede foco total contra o Corinthians, domingo, na Neoquímica Arena. Decisão da semifinal da Copa do Brasil. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma ótima sexta-feira para você na medida do possível, porque a sua cabeça deve estar inchada desde ontem, a minha continua inchada. Eu tô tonto, ainda não acredito que a gente perdeu aquele jogo pro Fluminense. Fizemos até um bom primeiro tempo, e aí foram dois tempos distintos. Eu não sei o que aconteceu, que o Flamengo voltou do vestiário apagado, né, desligado, completamente sem futebol, e não teve aí a efetividade no primeiro tempo, né, da posse de bola, do volume de jogo, da criação de jogada. Isso tudo não foi convertido em gol, né? E aí quando você não faz, é a máxima do futebol. Olha aqui, Ayrton Lucas, Alan e Gabigol foram os mais criticados pela derrota de ontem. Acabou a paciência, hein? A torcida já não tem mais paciência com alguns jogadores. Porque ontem eu vi muita gente focando apenas no Alan. E aí eu não vou entrar nessa de criticar o Alan e não criticar o outro jogador, né? Não falar do outro que veio do banco e nada fez. Do outro que joga com nome há muito tempo, né? Desse elenco aí, que já há bastante tempo não tem pulso. É um elenco que aceita a derrota passivamente. Não briga, toma gol e parece que não tá nem aí. E aí perde, não corre atrás do resultado, não tem sequer poder de reação. O segundo tempo, o time do Flamengo foi muito desorganizado. Aliás, eu critiquei muito a escalação do Filipe Luís. Quer dizer, não é criticar e muito, é não entender algumas mudanças que ele fez no elenco inicial, nos 11 ali que começaram o clássico contra o Fluminense. Para o torcedor ter uma ideia, o Filipe ele voltou a colocar o Léo Ortiz como volante. Botou o Fabrício Bruno na zaga, logo após uma data FIFA. O cara tinha acabado de chegar de Brasília, né? Mas não entrou em campo, não tem problema. Aí a coerência dele não existe, porque a zaga titular era Ortiz e Léo Pereira. Aí ele me coloca o Ayrton Lucas como titular, tendo o Alexandro 100% no banco. Também ninguém entendeu. Aí teve a questão também do Alan. Por que ele não botou o Everton Araújo? Aliás, a pergunta de $1 milhão. Por onde anda Everton Araújo? Que foi até bem nos jogos em que entrou com o Tite e simplesmente desapareceu. Olha, gente, com todo respeito ao Alan, mas o Everton Araújo tá um pouquinho acima, né? Tá um pouquinho à frente aí do Alan. O jovem volante de 21 anos que todo mundo conhece, inclusive o Filipe Luís, que trabalhou muito com ele. Bom, o Filipe foi mal nas substituições, demorou a colocar a Arrascaeta, mas o Arrascaeta também pouco fez. Deixou o Alcaraz em campo. Amigo, o Alcaraz ontem, eu vou contar uma coisa pra você. Eu tô vendo muita gente criticar o Alan foi muito mal, o Alan foi péssimo. O Alan não tem futebol pra vestir a camisa do Flamengo, essa é a verdade. Agora, o Alcaraz ontem foi brincadeira. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. O Alcaraz, ele foi mal, se escondeu do jogo, acertou lá um chute de fora da área lá, que foi na trave e tal, mas produziu pouco. Tomadas de decisões erradas em contra-ataques,
teve uma chance pelo alto, cabeceou de ombro. Lamentável, hein? O pessoal ainda falou que o Alcaraz estava voando nos treinos. Bruno Henrique também, hein? Ô, BH, teve grande chance aí logo no início, finalizou mal demais. Teve uma que o Bruno recuou pro goleiro, depois levou um amarelo bobo e acabou pilhado. Aí sempre quando o Rafael Claus apita, esquece o Bruno Henrique. Eles têm um problema, né? O Bruno Henrique já utilizou as redes sociais para dizer que o Rafael Claus estava mandado, né? Esse rapaz também, quando apita jogos do Flamengo, picota o jogo, inverte falta, trava tudo. Negócio de louco, né? O Rafael Claus. Então eles têm já esse relacionamento antigo, o Bruno Henrique e o Claus. Agora, sobre os 3 jogadores mais criticados, a gente começa falando aqui do Alan. Que partida tenebrosa, né? Mais uma. Olha, o que eu tenho reparado no Alan é o seguinte: quando o Rossi pega a bola e aí ele entrega para o zagueiro, seja o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, qualquer um dos dois zagueiros, e aí o zagueiro olha pro volante, que é o primeiro jogador ali do meio campo que ele procura. E aí sabe o que o Alan faz? O Alan se esconde atrás do jogador adversário, sem dar condição de receber a bola para iniciar a transição. Então, quer dizer, é um jogador que não tem mais confiança, não está jogando nada há muito tempo, a torcida critica, ele tem que chegar e falar assim: professor, não me bota em campo não, deixa eu trabalhar até eu retomar a minha confiança do futebol, até eu voltar a jogar bem, porque eu tô mal. Ele tem que ter também uma autocrítica, porque o Alan em campo, meus amigos, é um a menos. É impressionante, ele é driblado facilmente, chega atrasado, perde todas as bolas. E aí, a gente não consegue entender como é que o Alan terminou aquele jogo ontem. Teve uma hora lá que o Felipe Luiz substituiu o Léo Ortiz e deixou o Alan em campo. Não tem coerência, ninguém entendeu nada. Outro jogador que foi muito criticado ontem, Gabigol. Olha, gente, é inegável que o atacante Gabigol se esforça em campo, corre atrás da bola, vai na jogada, mas ele não consegue dar continuidade às jogadas, né? O Gabigol está com uma dificuldade imensa, não consegue segurar a bola, não consegue fazer o pivô, não consegue. Inclusive foi um erro do pé dele, né, que originou o segundo gol do Fluminense contra o Flamengo. Reveja aí a imagem, o Gabigol perde a bola, aí tem um contra-ataque do Fluminense e aí gol. Olha, pode até ter gente que vai defender o Gabigol no jogo de ontem, mas ele foi peça nula. 78 minutos jogados, um chute bloqueado, 2 impedimentos e 8 perdas de bola. Uma dessas originou o segundo gol do Fluminense. 2 impedimentos é um atacante que não consegue se posicionar corretamente. Ele fica impedido. Então, quer dizer, tá mal demais o Gabriel, e já é o 3º jogo com o Felipe Luiz que ele passou em branco. Atacante vive de gols, meus amigos. Agora, o Ayrton Lucas, esse aí foi o pior em campo disparado para mim. O Ayrton conseguiu ser o pior em campo, na minha opinião. Pior do que o Alan, pior do que o Gabigol, pior do que todos. Aliás, ele vem mal há muito tempo, né? Fez um golzinho contra o Bahia no último jogo, mas o que não apaga as péssimas atuações do lateral esquerdo, que não joga bem desde quando foi convocado para a seleção brasileira lá atrás, no passado. A maioria das jogadas do Fluminense no segundo tempo, do lado esquerdo, do lado do lateral do Flamengo. Ayrton saiu errado no primeiro gol, passe do Ganso, ele deixou uma avenida ali naquele corredor, o Léo Pereira acabou errando o bote, Fabrício Bruno já estava batido no lance, o Wesley completamente perdido dentro da área, caindo por cima, e aí o Lima sozinho fez o gol. E na imagem a gente não consegue localizar o Alan em campo, a gente não sabe se o Alan nessa hora tinha ido ao banheiro, se estava no vestiário, não sabe. O Flamengo estava sem o Alan, onde ele deveria estar na marcação, no sistema defensivo, ajudando, dando bote. Não se viu o Alan nesse momento. Mas a jogada começa pelo erro do Ayrton Lucas. Os 2 gols, do lado do Ayrton Lucas. Os 2 gols, falha do Ayrton Lucas. Então tá muito mal.
e onde o Felipe Luiz estava com a cabeça de barrar o Alexandre e colocar o Ayrton Lucas como titular. Fora o nó tático que o Felipe tomou do Mano no segundo tempo. Fora o nó tático, porque o Mano dá para comparar, né? O Felipe pode ser um treinador maior do que o Mano, mas hoje o Felipe é um iniciante na profissão. Não dá nem pra gente ficar aqui batendo em cima disso, né? Não dá pra gente criticar o trabalho do Felipe, dá pra gente sim sinalizar alguns pontos que aconteceram ontem, a começar pela escalação que ninguém entendeu. Uma outra coisa, a frouxidão desse elenco é demais. É algo completamente assustador. Ninguém briga, ninguém vai pra cima do árbitro, ninguém bota raça. Nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Cadê a raça que a torcida pede tanto? Queremos raça. Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. É um elenco frouxo esse elenco. Um elenco que se acostuma com a derrota. Um elenco que toma gol e fica olhando para as nuvens. Agora, domingo, se jogar como jogou ontem, tá eliminado da Copa do Brasil, tá? Fica aqui o recado. Se entrar em campo contra o Corinthians, que vem embalado, deu uma chapelada no Atlético Paranaense ontem, né? Acabou com o Furacão. O Furacão virou uma ventaniazinha. 5, uma sacolada de 5, chega com moral para esse jogo contra o Flamengo, joga em casa, com a sua torcida. O Corinthians tá mal no Brasileiro, tá lutando para não cair, vai jogar aí todas as fichas na Copa do Brasil, e se o Flamengo entrar do jeito que entrou ontem contra o Fluminense, é paulada, não tem outro argumento. E aí, o que acontece? A gente vem falando aqui, pelo menos a minha opinião, tá? O Campeonato Brasileiro praticamente ficou para trás. Matematicamente, a gente tem que dizer que tem chance até o final, né? Enquanto tiver chance matemática. Mas o que a gente está vendo aí do Flamengo está muito distante de Botafogo, Palmeiras. Não dá, gente. A gente não vai enganar o torcedor, né? E aí o jogo de domingo contra o Corinthians se torna o mais importante, né, da temporada toda. Porque se for eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo pode terminar mais um ano importante sem título. E aí seriam 2 anos sem títulos importantes. Ganhou o Carioquinha esse ano, mas eu não considero o Carioca um título importante, de peso. Porém, eu acho que a derrota de ontem para o Fluminense não vai influenciar no jogo de domingo, tá? Vai ser outra competição, outro jogo, outro time. Vários atletas foram poupados. Então eu não acho que o Flamengo vai repetir uma atuação ruim, né, em outra competição decisiva, precisando vencer, precisando jogar bem. A verdade é que o Flamengo nem precisa vencer. Venceu o primeiro jogo empatando, o Flamengo classifica. Mas a torcida quer uma resposta. A torcida quer pelo menos que o Flamengo jogue para vencer e, se possível, vença o Corinthians lá. Vou trazer aqui algumas pílulas do Felipe. Ontem ele assumiu a responsabilidade pelo resultado na coletiva e afirmou que suas escolhas não deram certo. Felipe Luiz disse: sempre é ruim perder. Obviamente eu sabia que viria a coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido um clássico e as vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar, recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital. O Felipe gostou do primeiro tempo do Flamengo, mas viu uma perda de força no segundo. O treinador também lamentou muitos erros técnicos apresentados pela equipe durante os 90 minutos. O que o Flamengo errou de passe, meu amigo, vou contar uma coisa pra vocês, hein? E quando o time volta da data FIFA, volta pior. Vocês já repararam? É a maldição da data FIFA, que loucura. Aí o Felipe disse aqui, ó: no primeiro tempo a gente controlou bem o jogo. Sofremos alguns contra-ataques, não foi o nosso melhor dia tecnicamente, a bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios, jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles no meio, e demos alguns contra-ataques. Sobre Gabigol, primeiramente, o que mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, que ele possa conseguir atacar bem os espaços, o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não está tendo. Mas para mim, menos pior é às vezes ele ficar impedido do que vir buscar a bola no pé, como vi ele fazer em anos anteriores, que ele saia esporadicamente, ok? Mas o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E obviamente um cara que estava há bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas a tendência é que melhore.
Sobre o jogo contra o Corinthians, o Felipe disse. Sobre o jogo de domingo, sinceramente, nem olhei o Corinthians ainda. Semana passada fiquei olhando o nosso time e nessa semana comecei a preparar o Fluminense. A partir de hoje, vou começar, hoje sexta, vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis mudanças de sistema eles podem apresentar. E aí, digerir rápido essa derrota, dói muito, né? Digerir isso para poder levantar e preparar bem para o jogo de domingo, mas não posso adiantar nada porque não estudei o Corinthians. Aí ele fala aqui sobre a linha defensiva alta, é desafiador, mas para se pressionar é fundamental. Eu assumo a responsabilidade do que aconteceu ontem. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, de sincronia de linha. Sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, que eles usam muito a atração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, no segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas, mas normal. Como falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, a chance de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante na área, nas áreas, as duas, isso pesa. E hoje o Fluminense foi determinante, nós não. E nós nos resta trabalhar para tentar melhorar esse lado. Mas repito o que você falou, essa linha alta durante a temporada, eles sabem fazer, só que hoje não foi o melhor dia. Aí ele fala aqui do Alcaraz, acaba defendendo o Alcaraz, né? Foi um péssimo jogo aí do argentino, Léo Ortiz como volante, não só o Ortiz, o Fabrício, mas o Léo Pereira poderia perfeitamente, o Davi Luiz, foi muitos anos na seleção brasileira, né? E aí, imaginei um jogo hoje que uma entrada do Léo na construção me daria uma melhor saída de jogo nessa posição e eu conseguiria romper a pressão do Fluminense nesse primeiro bloco. Mas aí não deu certo. Enfim, olha, muito longa a coletiva do Felipe Luiz. Eu anotei aqui, o texto ficou gigante, então eu trouxe aqui os principais tópicos aí. Tem muita coisa que ficou de fora. De repente a gente traz no vídeo da tarde, mas para não ficar muito extenso esse vídeo. O que o Felipe fez na coletiva? Assumiu a responsabilidade da derrota, né? Assumiu o erro, fez uma cobrança ao elenco, cobrou geral, chutou o balde e pregou aí foco total, confiança para o jogo de domingo, digerir logo essa derrota, mas ele assumiu o erro. Eu não me recordo, perdão, dos últimos treinadores essa humildade. O Felipe ele vai bem por isso, ele é humilde, ao ponto de reconhecer que errou, né? Ao ponto de reconhecer que uma coisa não deu certo, que o elenco não rendeu, de fazer uma cobrança aqui, outra cobrança ali. Os outros treinadores, eu vou te contar, hein? Eu não me recordo de nenhum treinador que, o erro foi meu, eu assumo o erro, não. Então o Felipe tem essa grandeza aí, né? A humildade de reconhecer e correr logo para ajustar. E a gente torce para que o Flamengo volte melhor no próximo domingo e conquiste a classificação para a final da Copa do Brasil. O zagueiro Léo Ortiz, para a gente fechar, falou em juntar os cacos e focar no domingo contra o Corinthians. Abre aspas para Ortiz. Lógico que não é bom. A gente ressaltou a importância de vencer para dar confiança para domingo. Agora é juntar os cacos, ver o que a gente errou, o que a gente acertou e focar no domingo, que tem uma grande decisão para a gente tentar sair com a classificação. É difícil, sobre o brasileiro, é difícil, é distante, mas a gente tem que jogar jogo a jogo. Agora a gente tem que focar principalmente na Copa do Brasil, que tem uma decisão domingo, depois pensar jogo a jogo, buscando a vitória a cada jogo e ver o que vai acontecer no fim. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo está muito distante do título, está na 30ª, o Flamengo volta, né, a jogar no dia 26 contra o Juventude, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas hoje tem Botafogo em campo, tem Palmeiras, né, enfim, os times podem ampliar a vantagem para o Flamengo. O Botafogo joga hoje contra o Criciúma, o Palmeiras joga domingo contra o Juventude, às 8 da noite, e na classificação o Flamengo continua com 51 pontos, 9 atrás do Botafogo. Essa diferença pode aumentar, e o Palmeiras tem 57, né? Fortaleza 56, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas esse jogo é contra o Internacional de Porto Alegre, mas seria interessante, né, se o Flamengo tivesse vencido ontem para continuar aí brigando pelo título.
Bom, eu volto ainda hoje, vou pegar a estrada agora para São Paulo para acompanhar e trabalhar, fazer a cobertura completa dessa decisão da Copa do Brasil, domingo 4 da tarde, na Neoquímica Arena, mas a gente já vai para São Paulo hoje, começa a trabalhar de lá e aguarda o Mengão chegar no sábado, no fim da tarde. Eu volto ainda hoje com novidades do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!